E hoje tem atendimento de graça e com serviços e informações sobre o diabetes em um evento do jornal O Estado do Maranhão. Quem fala dele pra gente é Camila Marques, que então vai nos contar, Camila, o que vai ter por aí e também que horas começa. Janaína, o evento começa a partir das 10 horas da manhã, vai estar acontecendo aqui em um shopping no bairro do Jaracati. Esse evento, esse mutirão de saúde, na verdade, ele é em prol do Dia Mundial de Combate ao Diabetes, e quem tem diabetes vai poder encontrar aqui nessa ação exames clínicos para saber como controlar essa doença, e também quem não tem a doença, de repente, vai também poder fazer um check-up, fazer o teste de glicemia, aferição de pressão e outros tantos exames que vão estar disponíveis aqui para a população de graça. Tem muitos voluntários envolvidos e médicos também. Vou conversar com 2 médicos que estão envolvidos nessa ação. Vou começar aqui com o Dr. Wellington Santana, que é endocrinologista. Bom dia, doutor. Bom dia. Muita gente não sabe que tem a doença, o diabetes, né? Uma doença silenciosa. Conta um pouquinho para a gente. Bom dia. Bom dia. Na verdade, o diabetes é uma doença parcialmente silenciosa. Em estágios iniciais, sem dúvida, mas em estágios mais avançados ele pode evoluir com complicações. Hoje a gente sabe que existem pelo menos de 7 a 9% da população brasileira apresenta diabetes. Isso é um número que gira em torno de 15 milhões de pessoas. A metade não sabe que tem o diagnóstico de diabetes, e na forma mais comum, que é o diabetes tipo 2, essas pessoas elas podem evoluir até 10 anos sem saber do diagnóstico e já vão descobrir o diabetes por conta de uma complicação. Agora, essa ação é importante porque traz uma conscientização, né, de estimular tanto o diabético a cuidar um pouco mais da saúde, também a quem não sabe que tem a doença fazer os exames clínicos. Exatamente. Ações como essa que estão sendo promovidas pelo Sistema Mirante, elas são fundamentais porque a gente tem a possibilidade de alertar as pessoas, elas passam a conhecer os sintomas mais comuns de diabetes, podem fazer o teste de glicemia, que apesar de você não poder dar o diagnóstico de diabetes com base em um teste de glicemia capilar, dessa que a gente faz na ponta do dedo, mas serve de alerta para as pessoas que não sabiam nem que tinham uma alteração de glicose. Agora, obesidade e também diabetes, tem tudo a ver? Um acaba gerando o outro? Como é que funciona isso na prática? Tem tudo a ver. Existem fatores de risco para o diabetes e, sem dúvida, a obesidade é um dos fatores mais importantes que existe. Em torno de 80% das pessoas com diabetes apresentam obesidade. E os que não são obesos são os chamados magro-metabolicamente obesos. São aqueles que são magrinhos, mas têm a barriga aumentada. E isso está diretamente relacionado à resistência à insulina e várias outras questões fisiológicas e fisiopatológicas que estão relacionadas com o diabetes. Homens e mulheres têm a mesma proporção, mesma chance de ter o diabetes ou não? A proporção entre os sexos ela é semelhante e existe um risco maior para o desenvolvimento, especialmente do diabetes tipo 2, com a avançada idade. Agora, doutor, em relação ao tratamento, a gente sabe que é preciso tomar o remédio, em alguns casos a insulina e dieta. Dá para controlar o diabetes, em alguns casos, somente com dieta? Sem dúvida, especialmente nos casos do diabetes tipo 2, eu não diria que controlar só com dieta, mas a dieta ela é fundamental. Existem várias estratégias dietéticas hoje que são testadas para se conseguir, inclusive, reversão de diabetes, mas o importante é saber que o diabetes é uma doença que tem controle, seja com medicamento ou apenas com mudança do estilo de vida, mas que esse tratamento ele é possível de fazer a prevenção das complicações, e é isso que importa para a gente, viver com qualidade. Obrigada. Vou conversar também com o oftalmologista, que é o doutor Glauco Brito, que vai falar com a gente também. Bom dia, doutor. O diabetes pode trazer complicações em relação à visão, à vista? Por exemplo, a cegueira pode causar? Bem, o diabetes ele é uma das principais causas de cegueira e uma das principais causas de cegueira irreversível. Quando nós falamos de cegueira irreversível, nós diferenciamos, por exemplo, da catarata, que é uma cegueira reversível. O paciente opera, ele melhora da visão. Já o diabetes, não. O diabetes é uma doença que atinge todo o globo ocular, desde a pálpebra até a retina, né? E o importante para o diabético é esse trabalho de prevenção, porque quando nós temos um diabético tipo 2, por exemplo, ele já pode ter alterações há pelo menos 5 anos atrás, sem saber. As alterações do diabetes, elas são muito lentas. E a nossa vantagem, quando nós fazemos a prevenção,
é que como as alterações são lentas, nós conseguimos tratar a tempo e conseguimos também fazer um trabalho multidisciplinar, porque nós interagimos com os outros colegas, com as outras áreas, né, e esse paciente fica melhor controlado quando ele faz o exame de fundo de olho. E o tratamento para um caso desse, quem tem diabetes e está com um problema na vista ou, de repente, quem não sabe, mas começou a aparecer algum sintoma? Bem, o tratamento vai depender do estágio do diabetes e das alterações que ele causou no olho. No caso da retinopatia diabética, que é quando o diabetes ataca a retina e o nervo óptico, essas alterações elas precisam ser estadiadas primeiro. O paciente faz um exame de fundo de olho e, de acordo com o estágio da doença, você indica um tratamento. Pode ser desde controle metabólico, mudança de hábito de vida, que muitas vezes nas fases iniciais você tem uma regressão dessas alterações, até os casos mais graves em que você precisa fazer o laser, a fotocoagulação a laser, e, em alguns casos mais graves, a cirurgia. Agora, falando no exame de fundo de olho, aqui nessa ação que vai estar acontecendo, hoje os diabéticos vão poder fazer esse tipo de exame. Exatamente. Os diabéticos estão convidados a virem no estande e fazerem o exame de fundo de olho para a gente começar esse trabalho de prevenção, principalmente você que nunca fez o exame ou que não fez o exame este ano, porque nós recomendamos pelo menos todo ano o diabético fazer um exame de fundo de olho preventivo, que está convidado para fazer esse trabalho aqui conosco, para participar desse evento. Ok, obrigada, doutor. Então, lembrando que a ação aqui que é feita pelo Estado do Maranhão, o jornal Estado do Maranhão, começa às 10 horas da manhã e vai até às 10 da noite. Então, até lá tem muito tempo, muitas horas, para que a população possa chegar até aqui o local da ação e fazer esses exames clínicos, além do exame de fundo de olho para o diabético, para saber como é que está a situação e prevenir, inclusive, a cegueira. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Camila, muito obrigada. Um ótimo evento aí a todos. E se você quiser mais informações sobre o evento do Dia do Diabetes, basta você ir ao site do jornal O Estado do Maranhão.